Ah, boa noite a todas que estão aqui presentes. Nós vamos hoje, no Encontro de Estudos do GPEA, tratar do texto José Ribamar Bessa Freire, 5 ideias equivocadas sobre os índios. E quem vai conduzir essa apresentação, depois vai se abrir para o debate, é a Érica de Freitas Arvelos. Érica, muito obrigada, muitíssimo obrigada mesmo por ter aceito esse convite para a apresentação, tá bem? Então, com você a palavra. Boa noite a todas. Esse é um texto muito interessante, um texto muito fluido, de uma leitura muito fácil de temas extremamente complexos, né? Que, de certa maneira, a gente se esbarra entre eles, a gente tropeça sobre eles, a gente se engana sobre eles. Mas, mesmo sendo de uma linguagem muito simples, né? Porque trata-se de uma conferência, ele nos abre possibilidade de diversas discussões, né? E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de ideias equivocadas, né? E mais que isso, é pensar como essas ideias equivocadas, elas têm algo que as sustenta, né? E tem uma sustentabilidade histórica. E quando a gente está falando dos povos indígenas, existem outras questões que tornam esses fatores históricos ainda mais difíceis de serem quebrados, né? E eu falo difícil aqui não no sentido da produção científica, né? Eu falo difícil quando a gente está pensando numa estrutura social, né? Naquilo que a gente tem hoje quanto o imaginário de um povo brasileiro, né? E vamos falar sobre esse povo brasileiro e os povos brasileiros, enfim. Esse é um texto que está presente num livro que chama Literatura Indígena Brasileira Contemporânea. E ele foi escrito por José Ribamar Bessa Freire, que é doutor em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, é professor da Faculdade de Educação da UERJ. Desde 1992, ele é coordenador de programas de estudo dos povos indígenas. Então, né, a gente já começa a compreender quem está falando, né, de onde ele está falando, né? E quais são as linhas, né, que levam ele a tecer sobre essas 5 ideias equivocadas. E ela é resultado de uma conferência que foi realizada no ano de 2002. Então, a gente vai começar um texto curto, né? Não sei como é que vai ser aí durante a apresentação. Caso tenha alguma questão, assim, de urgência, meu Deus, preciso dizer agora, né? Pode falar, não precisa deixar para o final, assim. Eu não sou de muitas formalidades, não. Então, deu vontade de falar, fala, a gente troca ideia, porque acaba suscitando muitas questões, assim, que provoca mesmo, afeta, de maneira que às vezes a gente fala, nossa, eu preciso falar sobre isso nesse momento. E mesmo que seja 5 ideias equivocadas, elas se complementam, né? A gente vai vendo como uma fundamenta a outra, né? Ou dá base para que uma das ideias se tornem mais equivocadas ainda. Então, a primeira ideia equivocada apresentada por ele no texto é sobre o índio genérico, né? E esse já é um termo que nos gera, assim, uma inquietação, né? Porque, geralmente, quando a gente fala do genérico, assim, é a cópia do original, né? Então, assim, e tem na nossa, não sei, assim, eu sou de Patrocínio, moro em Berlândia há 10 anos, mas todo mundo fala, não compra genérico, o genérico não presta. O genérico, por uma imitação, ele não é o original, né? E aí ele emprega o uso de falar esse índio genérico, né? E aqui tem o uso da palavra muito bem utilizada para falar como que existe uma ideia equivocada de que o indígena ele está dentro desse grupo homogêneo, né? É um único povo, na qual não tem uma diversidade cultural, não existe uma diversidade da língua, das linguagens e das expressões simbólicas, e muito menos diferentes etnias, né? É aquela discussão muito fervorosa e presente, né? Índio ou indígena, né? Índio não, né? Índio a gente descarta, né? Mas às vezes a gente usa, enfim, das armadilhas, né? A gente
tem essa tendência, né, à repetição, às vezes sem pensar. Mas por que não o índio, né? E por que não a gente pensar nessa ideia equivocada do índio genérico? Primeiro, porque ela tem uma premissa, né, que parte de que os povos indígenas eles estão num bloco único, ou seja, eles formam apenas uma unidade, têm apenas uma língua. E isso é um grande equívoco, né? E embora a gente fale assim, nossa, é tão absurdo pensar isso, é tão comum hoje em dia se pensar isso, né? E está muito presente, a gente escuta, né? As pessoas falam assim com convicção e muita certeza de que é índio, tem umas culturas, dança e tal, enfim, é essa a ideia que a gente, enquanto sociedade brasileira, né, na sua maioria, pensa. E isso está muito relacionado a pensar numa identidade supraétnica, né? Povo índio, né? Dentro dessa denominação genérica. Então, esse é um rótulo nada abrangente, que simplifica e não complexifica a história de cada um desses povos indígenas, né? E é importante a gente partir disso. A Marisa no início fala, né? Trabalhamos com palavras, né? E se a gente trabalha com palavras, precisamos muito bem escolher quais palavras nós vamos usar, né? Porque quando eu falo índio, né? Eu estou colocando dentro de uma unidade apenas, eu rotulo de uma maneira muito boba, né? Muito superficial e ao mesmo tempo extremamente perversa, uma vasta pluralidade étnica de povos, né? Então, há de ter aí esse cuidado com o uso, né? E aí, aqui eu estou falando desse primeiro equívoco, indigenérico, mas o que isso significa de fato? Ele trabalha muito com exemplos, né? E eu gosto muito de trazer essa imagem para pensar o que significa, né? Que a gente tem a Sônia Guajajara, né? Uma grande liderança, e a bandeira do Brasil cheia de sangue. E eu gosto do Deleuze, me fala, o outrocídio, né? O etnocídio, a gente destrói, extermina de várias maneiras, né? E também tem o genocídio, que aconteceu em massa, né, no Brasil. Mas o que isso vai significar? E aí ele traz alguns exemplos, né? Se eu penso no povo dessana, que vivem às margens do rio Uapés e seus afluentes, que tem uma língua, que tem línguas específicas, né? Que se ramificam em variações dentro de uma língua, que tem uma participação econômica, política, sociocultural, de práticas religiosas, ritualísticas e comerciais dentro do seu povo, que é específica apenas desse povo, que tem, enfim, diversas características que eu não vou entrar agora, mas é um exemplo. Existe o povo, se a gente pensa, né, dentro dessa questão do índio genérico, tem um povo Aimiri, Atroari, que é um povo que durante muito tempo dentro do imaginário brasileiro, né, dentro dessas concepções genéricas, né, era considerado um povo guerreiro, né, e era um povo assim que se entrasse na terra exterminava. Então era assim que eles eram vistos, né? Não tinha uma consideração específica, né, da sua cosmologia, era desconsiderada, só era os índios bravos que matavam. Então pensava-se dessa maneira. Foi um povo que sofreu, né? E sofre muito com a questão das usinas hidrelétricas, né? Quando a gente pensa aí no avanço econômico, né? E na maneira como a sociedade ela começa a se estruturar para conseguir, para invadir, né, essas terras indígenas, né? Eles usam aí de meios maliciosos, né? E essas ideias que são genéricas, né? Essa maneira de pensar os povos indígenas como um índio, possibilita aí essas ações, né, e dá muita força para ela dentro dos imaginários, do imaginário do pensamento brasileiro. E a gente tem o povo Munduruku. Se a gente vai pensar o povo Munduruku, hoje a gente vê, né, que tem aí... eu estou falando em duas telas, então tem aquele efeito dinâmico, assim, tá? Se a gente vai pensar o povo Munduruku, né, que a gente acompanha há muito tempo as lutas, né,
em relação ao Vale dos Tapajós, a questão dos garimpos, a questão do mercúrio, a questão dos assassinatos, né? Eu pego todos esses povos, né, e falo, não, né, isso é tudo índio. E aí a gente pode, ele dá 3 exemplos, mas a gente pode pensar, né, os Tupi-Guarani, os Krenak, os Kaxinawá, o povo tucano, enfim, todos os povos. E aí, qual que é a tendência, né, dessa ideia equivocada, ou enfim, algo que é sem querer? É um projeto político também, né? Eu pensar toda uma diversidade cultural dentro de uma palavra. E essa palavra, ela vai, né, trazer vários elementos dentro desse primeiro equívoco, né? E a gente vê, a gente escuta muito, e sempre tem alguém que pergunta, né? Mas ele traz isso no texto, né? Eu sigo assim o passo a passo do texto que ele fala. Mas também existe o europeu, né? Que é uma denominação genérica que vai englobar povos e línguas e culturas diversas, e ninguém questiona isso. É igual um dia em sala de aula, um estudante vira e fala assim: mas também tem um racismo reverso, né? Tá na mesma linha, né? De uma provocação muito rasteira e muito banal. E no texto ele traz questões assim que eu falo, nossa, isso é muito interessante, né? Que às vezes eu me irrito um pouco, né? Quando eu me deparo com esse tipo de questionamento, assim, né? Mas ele fala, olha, essa denominação genérica, ela não apaga a particularidade desse povo, né? Por exemplo, o português, o francês e o europeu, né? Quando isso não vai, essa palavra ela não vai apagar a sua identidade, né? De português, de francês, eles continuam sendo aquilo que eles são, não sei, né? Eles continuam sendo parte do seu povo. Mas se eu vir e falo, né, o caso do índio, né? Se eu coloco todos os povos indígenas dentro desse termo genérico, ele deixa de ser tucano, ele deixa de ser texano, ele deixa de ser auanauá, ele deixa de ser krenak, né? Porque ele vira índio, né? Há toda uma questão que vai desconsiderar a história desse povo. E para a gente, aí eu trouxe para compartilhar, né, aqui com vocês, tem 2 troncos linguísticos que são os maiores, né, dentro da questão dos povos indígenas, que é o tronco tupi, né? E aí a gente pode ver como que dentro do tronco tupi, da língua tupi, a gente vai tendo as ramificações, né? A gente vai ter o tupi-guarani, o ariquém, o aueti, juruná, maué, Mondé, enfim, e dentro de cada né, não sei se a gente pode dizer de uma sublíngua, né, dentro dessa língua maior, a gente vai tendo outras ramificações, e dentro dessas ramificações, outras ramificações, né? E a gente, assim, trabalha com palavra, e quando a gente se depara com essa imagem, a gente fala, nossa, né? Uma língua é extremamente complexa, né? Quando a gente pensa em língua, a gente pensa no sistema simbólico. E nem pensar a língua no sistema simbólico de uma maneira banal. Ela dentro da questão da cultura, da organização dos símbolos, das significações, do parentesco, dos ritos, das mitologias, das trocas, da economia, enfim, né? E aqui a gente tem o segundo macro-G, né? E a gente vai vendo todas essas ramificações, e cada uma delas tem uma especificidade, né? Então, dá para a gente ver, assim, como que uma pluralidade ela é apagada, às vezes, por uma questão, por uma palavra, né? E o tanto que é importante a gente sair desses equívocos. E eu trouxe outras também, né? Que são línguas não muito utilizadas, né, mas depois eu posso até, não muito utilizadas não, são troncos linguísticos menores, mas depois eu posso até compartilhar o slide, né. Tudo isso é para a gente ter a dimensão, por essa questão visual mesmo, de olhar para essa multiplicidade das línguas e ver a pluralidade de povos, de linguagens, de línguas e de comunicação que a gente tem hoje, né.
e como ela é anulada dentro desse primeiro equívoco, que é pensar esse índio genérico. E essa questão, né, tanto da negação de uma diversidade étnica, quanto da questão da linguística no Brasil, a gente vê que hoje, né? Marisa, quer falar? Acho que não, ela levantou a mão, baixou. Não, ela quer falar, não tá saindo áudio. Tá sem áudio, Abre o Marisa. microfone, é. Ai, tá. Não, eu disse para você concluir essa parte, aí depois eu faço meu adendo aí, tá? Sobre essa questão da multiplicidade, da diversidade. Tá bom. E essa questão dessa negação, né? Existe hoje uma questão tanto de uma diversidade cultural, né? De uma diversidade atual, dessa diversidade étnica, né? Na qual, e aí são dados que eu, como uma pesquisadora, precisava ter atualizado para saber se ainda continuam o mesmo, né? Mas no texto ele fala que são 200 etnias indígenas no Brasil, que falam 188 línguas diferentes, né? Então, se a gente pensa, às vezes é necessário repensar muito o que a gente chama de povo brasileiro hoje em dia, né? Sobretudo quando a gente fala também de cultura brasileira ou nação brasileira, mas são questões que a gente vai tratar mais para frente. Essas questões, né, de uma diversidade étnica está relacionada a características culturais, né, que é própria da língua, da religião, da expressão artística, da ciência, né, de uma dinâmica histórica, e que vai variar de um povo para outro, né? E é interessante que no texto ele traz descrições sobre o Frei Gaspar Carvajal, né? Que em 1540 ele fala que existiam tantas línguas diferentes, que elas eram tão diferentes para ajudar a gente a pensar nessa diferença, ele fala entre o português e o alemão, né? Então, assim, é bem discrepante, né? E que ele chegou a batizar o Rio de Amazonas como o Rio de Babel, né? Por causa de toda essa diversidade linguística. E ele também vai trazer aí outros exemplos, né, relacionado à questão dessa diversidade étnica, sobre a preservação da língua. E ele fala, né, que durante a invasão, no Brasil eram faladas mais de 1.300 línguas, né? E esse é um dado que sempre mexe muito comigo, assim, que quando a gente pensa, né, de como se deu o processo de invasão, né, e quando a gente pensa nas táticas, né, e vários tipos de extermínio, é muito triste, assim, né, e extremamente violento ver como que diversos povos foram exterminados, né, e como hoje a gente, de determinada maneira, ainda engatinha, né, nessas discussões. E ele também traz essa questão que, dentro de um estudo da linguística, né, essa variação em comunicação entre línguas, elas podem variar, né, dentro de um tronco linguístico e pode ser mínimas, né, assim como pode ser completamente diferente. E é interessante, e aqui para finalizar esse primeiro equívoco, porque ele traz um exemplo que eu fiquei boca aberta, assim, né, que ele vai falar sobre a Anete Amâncio, da FUNAI em Manaus, né, que fez uma organização numa videoteca de filmes de diferentes grupos indígenas. Eu procurei até, não consegui achar. Se alguém achou, me manda lá no grupo para gente. Mas ela... e uma observação, né? Os slides, eles são pontuados em cima do texto, né? Então, eu não fiz mudanças, assim, em alguns termos que ele utiliza no próprio texto, tá? Mantendo aí esse compromisso com a forma da escrita. Mas o exemplo que ele fala é sobre a Anete, ela estava fazendo esse trabalho e ela se depara com uma mulher indígena cantando uma canção para o seu bebê.
E ela se aproxima, observa e pede para que ela traduza para o português, né? O que que significa. E aí tem aí um estranhamento de comunicação que a mulher não dá a mínima, tipo assim, o que você está falando, né? Literalmente, assim. E ela tenta diversos tipos de investidas, né, para começar um diálogo, enfim, ela não consegue nenhuma resposta. Até que o marido dessa mulher indígena chega, que no texto ele fala que é um índio Macuxi, e fala: olha, a minha esposa, ela é uma indígena Wapixana, ela não fala português. E aí ela questiona, ela fala: uai, mas vocês são de povos diferentes, vocês não falam a mesma língua e vocês são casados? E ele fala: sim, né? Eles estão há 40 anos juntos. E ela se questiona: como é que vocês estão há 40 anos juntos e e não entendem, né, a língua um do outro, assim, né? E aí ele explica, enfim, que há uma terceira pessoa, que é a filha dela, que fala português e que faz ela é o intermédio, ela faz esse processo de transição, né, de tradução. Tem até uma hora que ela brinca no texto, né, que ela fala assim: nossa, como é que seria numa discussão? Será que ela inventava alguma coisa para eles se reconciliarem, né? Enfim, ela faz essa brincadeira, né? E aí ele diz o seguinte, ele fala: olha, mesmo que esse seja um relato assim, que quando se depara com ele pode parecer absurdo, né, por ser incomum, ele fala que pode ser visto como uma metáfora para a situação brasileira, né? E é muito interessante que ele vai falar: nós precisamos funcionar como elo de comunicação, como ponte entre as culturas tão diferentes que nos pariram, criando um exemplo vivo de diálogo entre culturas e interculturalidade. Falaremos sobre a interculturalidade mais para frente. Ele diz: exagero ou não desse relato, ele nos dá uma ideia de diferenças culturais. Se existem línguas tão diferentes e culturas tão diversas, não é ético colocar todas no mesmo saco, né? Termos do próprio escritor. E a gente aqui finaliza esse primeiro equívoco cultural, né? Cultural não, esse primeiro equívoco sobre os povos indígenas, que é o índio genérico. Marisa, você quer falar agora? Bem rapidinho, só para esse exemplo que ele dá a princípio sobre o europeu, eu acho que é muito importante, porque se a gente coloca, né, a força linguística e epistemológica desses dois termos, europeu e índio, nós temos aí toda uma episteme, né, que nos leva da maneira como a história foi construída e ainda, infelizmente, vem sendo construída. Nós temos o europeu aqui e o indígena aqui. Isso que se chama de índio. Então, quando ele cita o exemplo do europeu, que quando se fala europeu, não se apagam as diferenças entre o português, entre o francês, entre o inglês, etc., ele está coberto de razão. Porque não se apaga, porque o europeu, nessa episteme construída ocidental, ele é o colonizador. Sim. Né? E aí, se a gente pensa no índio, o índio é a coisa colonizada. Por isso, tão fácil, né, ao longo da história, de exterminar. E ao longo de uma história recente, a gente sabe, no Brasil, né? No último governo, a gente viu, né, um extermínio sendo levado adiante. Né? Então, eu queria que a gente pensasse um pouco nisso, né? Por que esse exemplo é tão significativo? Tá? Quando se fala europeu, a força disso, e quando se fala do índio. Coloca tudo no mesmo saco. Quando se fala de índio, não se pensa em Macuxi, em Kaxinauá, em Krenak, se pensa em índio. E quando se fala em europeu, fala-se geralmente europeu, mas de onde?
da França, né? Então, é uma força histórica de uma epistemologia ocidental construída a partir dessa semântica colonizadora, né? E só reforçando, passar a palavra para a Lilian, que ela levantou a mão. Sim, Lilian, essa generalização também eu vejo assim, né? Um exemplo disso está lá do lado dos asiáticos, né? Eu vejo assim também. Um exemplo disso é a Estação da Liberdade China, né? Agora colocaram lá China, como China representasse os coreanos, os japoneses, todos os povos que estão ali no bairro Liberdade. Mas depois acho que você pode falar um pouquinho. Mais um ponto aqui que eu queria só reforçar é que é isso mesmo, né? Depois a gente quer os slides, mas os slides eles mostraram muito bem essa diversidade de línguas, né? E essa diversidade de línguas ela é acompanhada por uma diversidade de culturas, de cosmogonias. Então, um policiamento que eu me faço a todo momento é esse, de falar assim, de uma cosmogonia ameríndia. Não é uma cosmogonia, são cosmogonias ameríndias, né? Então, assim, as cosmogonias, a diversidade das cosmogonias acompanham as diversidades das línguas. A Líria quer falar? Não, era só isso mesmo, porque enquanto a Erika falava, eu fiquei lembrando, né, dessa generalização que ocorre também com os povos asiáticos, né? Apesar de o Japão ter sido o colonizador naquela região, né? Dele ter oprimido, massacrado os coreanos, os chineses, né? Ali toda aquela região ali, tailandeses, toda aquela região. Apesar disso, a partir deste olhar do europeu, não é? Eles são os asiáticos, e aqui também a gente considera como se fossem todos iguais, tivessem a mesma cultura, falassem a mesma língua, né? E aí fiquei lembrando exatamente sobre isso, não é? Só não é tão forte como no caso do índio, porque a gente, pelo menos no Brasil, a gente vê menos se generalizando com a palavra, por exemplo, asiático. Não há essa generalização. Porque o Brasil tem a maior... O japa, né? O japa. Porque o Brasil tem a maior colônia japonesa fora do Japão, né? Aí se fala no japa... Lília, se fala no japa... todo mundo. É o coreano. Isso, ao tailandês, etc, etc. Porque o que chegou para nós historicamente foi só o lado japonês, né? Da guerra. Estação Liberdade virou Estação Liberdade China, né? Pois eu não estava sabendo disso. Depois eu vou procurar. Não, tá lá escrito. Meu Deus. Porque né, tem toda uma história, questão atrelada aos povos, ao povo negro, né? Eu pensei que, na verdade, eles iam colocar algo nesse sentido, mas eu não... chocada. Estação Liberdade do metrô, lá na Liberdade. Porque o bairro do Bom Retiro, eles colocaram lá Coreia, né? Só que ali eles esqueceram que tem também os judeus, os colombianos, não é? Não são só os coreanos que estão ali naquela região, né? Mas, enfim. Não. Minto. Estação Liberdade Japão, não é China, não. Liberdade Japão. Ficou, né? Porque aqui no Brasil é tudo japa, né? Tá bem, vamos continuar as outras ideias equivocadas. Ótimo. E essas discussões de vocês, elas vão desembocar, assim, eu acho que na última, né, que levanta essas questões. Mas eu queria fazer uma pergunta, para mim parou de aparecer. O slide está passando?
Sim, está aqui. Segundo equívoco, culturas atrasadas e primitivas. Isso. Ah, tá, porque no meu o de cá parou de apresentar e eu não consigo ver. Então, se não passar, vocês me dão um toque que eu coloco de novo, enfim. Eu tiro e projeto novamente a apresentação. E a gente vai ter, né, após esse primeiro equívoco, ele traz o segundo, né, que culturas atrasadas e primitivas. E a gente também escuta bastante sobre isso, né? E ele traz por que que isso é um equívoco. E a primeira questão que ele vai apresentar é que, primeiramente, né, essa é uma visão etnocêntrica, né? E a gente precisa descentralizar, né, essa visão para que a gente consiga compreender esse processo de transformação das culturas dos povos indígenas, né? Que não é só deles, né? É de todos os povos, enfim, né? Faz parte do movimento da vida, da cultura, né? Que não é monolítica, que não é estática, que não está parada no tempo, enfim. E quando ele traz esse segundo equívoco, ele fala: olha, para quem diz que são culturas atrasadas e culturas primitivas, ele diz, olha, os povos indígenas, né? E aí, toda vez que a gente pensar povos indígenas, a gente está falando do povo tucano, do povo anauá, o povo krenak, enfim, a gente está falando de todos esses povos produzem saberes, ciência, artes extremamente refinadas, né? Literatura, poesia, né? Ele traz o termo religião, né? Mas eu gosto de pensar nesse termo como práticas religiosas, né? E para quem acha que são culturas atrasadas e primitivas, ele fala que são pessoas extremamente ignorantes, né? E de fato é uma pessoa ignorante. Ignorante em que sentido? Ignorante no sentido que ela não sabe, que ela não tem conhecimento e ela não tem dimensão dessa pluralidade. Agora, a partir do momento que ela tem conhecimento e dimensão dessa pluralidade, e ela insiste em dizer, aí a gente já poderia mudar o termo ignorante para tantos outros termos, né? Que tantos outros termos assim científicos, né? Mas às vezes assim dá vontade de falar poucas e boas, assim, né? Para quando tem um posicionamento perverso em relação a esse tipo de afirmativa. E ele vai trazer que são questões que estão relacionadas a Marisa, pode falar? Em relação àquele slide, eu achei muito legal que você volta lá nele, só um instantinho. Ótimo. Ele escreve assim, né? Peraí, os povos indígenas produziram saberes. E você, na hora de apresentar, você falou, produzem saberes. Uhum. Foi uma escorregadinha do Ribamar. A gente dá as escorregadinhas de vez em quando. Colocar Sim. no passado, né? Produziram. Não, eles produzem. Gostei do seu ajuste, produzem. Era isso. Mas acontece há todo tempo. Acontece comigo, acontece. É um vício, né? A gente é exposto a isso há tanto tempo que às vezes a gente dá essa escorregada. E ele vai falar para a gente que isso está relacionado a uma percepção colonial, né? Que afirmaram, né, durante muito tempo, de que as línguas indígenas elas eram inferiores, eram pobres e atrasadas, né? E é um tanto quanto curioso quando a gente vê, né, que essa percepção colonial traz essas categorias para falar das línguas indígenas, assim, mas eles não conhecem, né? Eles não sabem, enfim, né? É uma negação sem o conhecer, né? É uma negação de certa maneira perversa, assim. E mesmo que a gente tenha a legitimação da ciência, né? Porque embora seja extremamente necessário, a gente não precisa da ciência para que a gente valide, né, o conhecimento dos povos originários, né, dos povos indígenas.
A ciência não precisa dizer que é para a gente falar, nossa, então é mesmo, então é complexo, então existe, não precisa, né? E a gente também cai nessa tendência, né? Não, mas o estudo da linguística afirmou que, né, qualquer língua é capaz de expressar ideias, pensamentos e sentimentos, né? Bacana, legal, extremamente interessante, né? Mas a ciência ela não precisa validar para que uma língua e para que a cultura de determinado povo ela seja reconhecida, né? Ela existe, ela está e ponto. Mas ele traz também tanto essa perspectiva colonial, né, em relação às línguas indígenas, quanto a questão também dos próprios estudos da visão da linguística. E ele está falando numa palestra, então, né? Então, na palestra a gente precisa aí de todos esses elementos, didática e também de dados científicos, para que a gente comunique, né? Às vezes para um terceiro que tem muita resistência, para que ele compreenda, né? Essa questão dessa diversidade. E aqui não está no texto, mas eu falei, nossa, eu vou levar para a gente pensar sobre isso, né? Porque existem essas variações, essas mudanças, essas transformações, né? A língua é viva, a língua se modifica também a todo momento. E a gente faz uso, né, de palavras que são comuns no nosso cotidiano, que está aí relacionada, né, a essas outras línguas, né? E aí, um exemplo, né? A gente tem aí o abacaxi, que é a junção dos termos tupis, iabá, que é fruta, e cati, que é cheirosa, fruta cheirosa. O amendoim, do manduí, né? A caatinga, que vem do tupi-guarani, caatingá, que quer dizer mato ralo, ou mata branca. O caju, que do tupi é a fruta cujo podia ser de acaiú ou caju, que significa aí um mato de folhas. Tem o capim, que vem do tupi, caipura, usado para se referir a quem vem do mato. Tem capenga, tem tapioca, enfim, né? Tem tantas outras palavras que a gente usa, né? E que está dentro desse processo de mudança constante, né? E que por hora, né? Eu lembro quando um dia eu estava fazendo uma palestra sobre a questão da diversidade indígena, e um estudante falou assim: ah, mas não serve para nada, né? E aí eu fiz uma lista gigantesca assim das palavras que a gente usa, que está dentro dessa transformação, mas a gente às vezes nega, né, com uma certa veemência por ignorância mesmo, né? Então, para a gente pensar assim essa questão dessa mutação, né, que a língua tem, que as linguagens têm, e de como a gente povos não indígenas, né, a gente está diretamente relacionado a isso, até na maneira que a gente se comunica. E no texto ele traz essas questões, portanto, né, não tem uma língua melhor ou uma língua pior, né? E quem parte dessa premissa geralmente faz essa afirmativa porque confunde a língua com quem fala, né? E aí a gente começa a pensar aí nessa questão de como os não indígenas, né, percebem a existência dos povos indígenas. Ele traz outra questão que é, né, esse seguinte equívoco, ele está relacionado aos privilegiados e aos desprivilegiados, que significa o quê? Que dependendo de uma determinada posição, né, numa estrutura social que é hierárquica, há quem diga qual língua é superior e qual língua é inferior, né? E como tem essa questão dessa hierarquia, né, tem aquela palavra que tem mais força, né? Não mais força, a gente pode pensar em poder, porque poder na sociedade capitalista é algo fundamental, né? Sobretudo quando a gente quer reproduzir, reafirmar essas ideias equivocadas. Outra questão que ele fala é que nesse segundo equívoco sobre as culturas atrasadas, né, é a questão ele traz o termo religiões indígenas, né, mas eu gosto de falar dessa questão das práticas religiosas indígenas, né, que a gente conceitua assim.
que, dentro da visão colonial, é um conjunto de superstições e é uma estupidez siderúrgica. Está na página 187. E eu recordei, né, de quando estava lendo os primeiros textos etnográficos, assim, sobre essa questão das práticas religiosas, né, e que eu sempre fui muito interessada por elas, né, e o xamã é uma figura muito importante para alguns povos, para a maioria, né, dos povos indígenas, porque ele é essa pessoa que faz a tradução entre os planos cosmológicos distintos, né, que não está dentro de uma dualidade, né, dentro de uma perspectiva cristã, a terra, o céu, o inferno, né, é outra coisa, assim, mais legal, mais interessante, extremamente mais complexa, né, ele transita entre planos cosmológicos distintos, que são vários, né, e ele faz um processo de tradução dessas linguagens que não é qualquer pessoa, né, do povo que consegue fazer. Então, além de transitar e traduzir, né, ele consegue realizar a sua prática de cura, né, ele consegue, enfim, né, dar andamento a um processo ritual. E como é que ele era visto, né? Ele era visto como... E aí, né, quando a gente pensa já aí na questão do surgimento da psicanálise, enfim, né, das questões patológicas relacionadas à psique, ele era considerado um louco. Ou ele é louco, perturbado, esquizofrênico, né, e precisava, enfim, de uma intervenção, porque como que ele vai conversar com seres, e aí no último encontro a gente falou, né, e aqui não é conversar com espírito, né, eu falo com os espíritos das árvores, das plantas, dos objetos, com tudo, né, porque tudo carrega, né, esse espírito de vida. Passa por essa prerrogativa, né, de desqualificação total, que permeia essa questão específica do chamado louco, né, e que é esquizofrênico, né, e com essas patologizações. E ele fala no texto, ele fala assim, se você conversar, né, com qualquer grupo indígena, eles vão falar, né, o quanto existe esse preconceito muito forte com a questão da religiosidade. E nós sabemos, né, de todo o processo de invasão, de catequização, né, do que o cristianismo, né, enquanto uma prática violenta, ele representou para esses povos, né, e para suas práticas religiosas. Eu sempre lembro do filme Ex-Pajé, eu choro horrores, é horrível, eu fico extremamente angustiada, assim, é um filme que eu vejo, eu fico 4 dias, assim, eu quero me isolar, sabe, do mundo, porque, assim, a perversidade não tem fim, né, e como é tão complexo, e como é complexo isso, né, que não é uma imposição, é uma imposição abrupta, né? Mas é extremamente cruel, né? E essa crueldade é tentacular, assim, né? Ela passa por várias questões que enfim, permeia aí pensar que nesse equívoco de que as culturas dos povos indígenas é atrasada. E no slide vocês podem ver que tem uma fala do Anastácio Peralta, que ele diz: aqueles que não entendem nossa língua, vou traduzir. O povo guarani era um rio que corria lentamente em seu curso, quando uma pedra gigante foi lançada dentro do córrego. A água espirrou por vários cantos, e os sobreviventes estão aqui hoje reunidos. Diz Guarani Caiová, Anastácio Peralta, sob olhares de concordância de seus parentes da Argentina, Bolívia e Paraguai, né? Para a gente, eu acho que é bem ilustrativo, né? Quando a gente pensa nesses encontros, né? E na maneira como essas ações, né? Elas cortam, né? Um fluxo de uma constância,
né, de uma tradição, de um povo, e pensar, né, como esse segundo equívoco atrapalha tanto, né, essa questão da religião. Ele fala, olha, ele traz no texto que o povo guarani, são considerados os teólogos da América, né, que é um povo que tem uma sabedoria muito grande em relação a essas práticas religiosas, né, e que ela vai fundamentar todo o seu cotidiano, né, seja aí as práticas mais comuns do seu dia a dia, até suas atividades econômicas, né, devido aí a essa característica. E ele traz especificamente o povo, eu não sei se é assim que pronuncia, Mibiá, mas vai ser assim agora nesse momento. Essa é uma foto da PL 490, né, considerada PL da morte, né, e a gente vê aí o povo Guarani Bibiá, da terra do Jaruguá, que protestava, né, nas rodovias, enfim, né, em relação a essa PL. E aí é uma provocação trazer essas imagens também para a gente pensar, né? Até hoje, né, esses equívocos, eles atingem corpos, né? E eles têm uma intenção. E é interessante também que durante o texto ele fala, olha, o povo Mibiá não é um povo só também não, né? Ele está no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, enfim, são vários povos, né, que têm aí suas variações na linguagem, enfim, mas que eles reconhecem a importância do nome Mibiá para falar a respeito dessa questão da linguística histórica e cultural, né? Sobretudo hoje, quando a gente vê aí esse avanço violento, né, da estrutura governamental brasileira. E essa questão religiosa é só um adendo, né, e aqui uma imagem também ilustrativa, tirada dos povos indígenas do Brasil, que é um site maravilhoso, assim, que é muito interessante, depois vou deixar lá no grupo para a gente, né, conhecer a história, território, enfim, práticas religiosas. E essa questão religiosa, ela permeia a colheita, os ciclos de rezas, de danças rituais, um ciclo econômico, que são aí fatores muito importantes para a gente pensar a questão da própria identidade, né, desse povo. Ao ponto que no texto ainda, né, trazendo de exemplo, ele fala sobre a construção da OPI, né, que é onde ocorrem essas rezas comunitárias, e aqui é uma imagem, né, de um batismo que estava acontecendo, dessa OPI, enfim, ele faz questão de trazer esse exemplo desse povo específico para falar, né, ou contrapor esse segundo equívoco. E aí senti a necessidade de trazer uma fala, né, do cacique Veramirim. Se eu não me engano, ele viveu até 103 anos, né? Acho que ele morreu em 2006. E ele fala, né, sobre essa casa de reza. E ele diz: aqui é para a nossa reza, é para se lembrar de Deus. Nós rezamos diretos com o nosso Deus. Nanderu, católico, já tem santo. Esse é o nome de nosso Deus, Nanderu, né? E aí é interessante essa fala, né? Quando a gente pensa nesse exemplo dessa organização, dessa prática religiosa, né? Como ela está fundamentada dentro de vários aspectos, né? Seja aí da organização desse povo, na estrutura, né? Desse lugar, né? E também dentro dessa questão da sua própria cosmologia. E eu gosto quando ele fala, católico já tem santo, meu Deus, é Nanderu, né? Então, é muito interessante, né? A fala dessa grande liderança. É nesse sentido que, avançando aí nessa discussão, ele fala que ele diz que a religião, e aqui ele já traz o povo guarani como um segundo exemplo, que ele fala que
A religião guarani, ela é essencial para a sobrevivência dos índios em um mundo superpovoado pelos brancos. A religião, ela ensina a conviver com os outros, promovendo a generosidade, solidariedade, estratégias de vida, enfim. A religião se torna um fator decisivo de diferenciação étnica, né? E ele deixa isso muito marcado no texto. E ele fala, né, que é um marco tão expressivo que ele traz o exemplo aí do padre João Daniel, que ele fala a respeito disso no livro Tesouro Descoberto no Rio do Amazonas, né? E como que existe, né, essas expressões tão distintas da religiosidade. E finalizando esse segundo equívoco, ele fala para quem, né, considerar essas religiões e línguas como atrasadas é produto, portanto, de uma extrema ignorância de quem não estudou esse problema, né? Outra questão que ele fala e que sofre muito com essa prerrogativa, né, de que são culturas atrasadas, as ciências, né, indígenas, que é vista de uma maneira muito preconceituosa pela sociedade brasileira. Como a gente sempre volta nesse lugar, né, que tem as suas raízes aí na própria ciência ocidental, né, na construção da ciência ocidental, do que é ciência e do que não é ciência. A gente até hoje vê uma diferenciação, né, o que é a ciência, o que é científico, o que é tradicional, né, essa divisão, assim, um tanto quanto ridícula, que a gente ainda vai conseguir quebrá-la, né, de alguma maneira, que está muito relacionada ao colonialismo, a uma superioridade cultural, está relacionada à divisão do conhecimento científico entre o científico e o tradicional, tem suas raízes no etnocentrismo e no preconceito, tem, obviamente, o impacto na colonização e na catequese, né? E há um desprezo total por essa sabedoria tradicional, né? Só não há desprezo quando eu vou para esses povos, né? Enfim, eu roubo de fato, né? Eu me aproprio dos seus conhecimentos e transformo isso numa grande empresa estética, enfim, né? E a gente vê isso acontecer. E quando ele está trazendo esse segundo equívoco, ele fala a respeito da exposição que trouxe, né, essa ciência do povo caiapó. E ele fala que foi uma variedade de questões, né, que estava relacionada ao tratamento do solo, à questão das plantas, dos animais, das colheitas, dos remédios, dos rituais, né, na qual aí foi possível ter contato, né, com toda essa vasta produção do povo caiapó. E para finalizar aí esse segundo equívoco, eu não sei como é que está meu tempo, então eu estou dando uma acelerada. Ele fala a respeito que os conhecimentos indígenas, eles não foram apropriados pela atual sociedade brasileira devido à nossa ignorância, despreparo e desprezo em relação aos saberes indígenas. O preconceito, ele impede que a sociedade brasileira de usufruir desse legado cultural acumulado durante milênios, né? E, de fato, é isso que acontece, né? Uma total negativa de saberes, assim, que poderiam, né, de fato, assim, revolucionar a nossa maneira de vida. Não estamos aí sofrendo e angustiados com as mudanças climáticas, né? Para quem a gente vai recorrer, né, para pensar a nossa vida, né? Por que tudo isso está acontecendo? E a gente vê muito algumas lideranças falando, né? O nosso mundo já acabou há muito tempo, a gente está aqui reinventando, agora vocês estão aí desesperados e não sabem o que fazer, né? Então, assim, nós sabemos o que está acontecendo, mas ainda existe esse desrespeito, né? E essa negação muito presente desses saberes. E um exemplo que ele traz, que eu
que eu consegui uma imagem, né, que foi de uma usina hidrelétrica em Angra dos Reis, né, que foi um acidente que aconteceu em 1985. E ele fala, deixa eu até abrir aqui minhas anotações, só um minuto. Aí ele fala que quando aconteceu esse acidente, de 20 a 25 litros de água contaminada vazaram da usina, né? E 50 mil pessoas foi exposta a uma contaminação, né? Que são as versões contadas na época, mas assim, esses grandes acidentes, eles não se fala muito neles, né? Eu tentei pesquisar muito e sempre falar, o mistério, o grande mistério, ninguém sabe o que aconteceu. Pô, claro que sabe o que aconteceu, mas ninguém vai falar, né? Que foi, enfim, uma irresponsabilidade, enfim, que eles já sabiam, né, do potencial destrutivo do local, enfim, mas a gente coloca como um grande mistério nas manchetes, né? E eles falam aí, enfim, de um prejuízo de 8 bilhões de cruzeiros, enfim, mas uma questão econômica não importa, importa a gente pensar em todas as pessoas que foi exposta a essa contaminação. E um dado que ele traz no texto que é muito legal, que ele vai falar assim: mas se eles tivessem, né, prestado atenção no nome que os povos davam à terra, eles não teriam feito a usina lá. Era só prestar atenção, não precisava de mais nada, sabe? Mas não, assim, a negação é tanta que eu desconsidero, porque a terra era chamada de Iatorna, que significa pedra podre, né? Então, foi por conta, enfim, né, desse local, né, e por causa de construir em cima de um lugar inapropriado que aconteceu o acidente. Mas, enfim, não não quiseram, né, dar a devida atenção ao nome, né, que os povos davam e também o conhecimento que eles tinham sobre a terra. Então, ele traz aí, né, nesse segundo equívoco, que tanto as ciências indígenas quanto a região, ela sofreu, né, com esse segundo equívoco, mas também aí as artes indígenas, sobretudo a literatura, foi afetada diretamente, né? E ele não chega a aprofundar muito sobre essas questões, mas ele fala, né, que afeta diretamente por quê? Né? Porque existia aí uma ausência, né, da escrita, né, que eram povos ágrafos, e a valorização da literatura, ela estava pautada aí numa escrita da cultura ocidental, né? Nem sei se é uma questão assim de que não possuíam escrita, né? Havia a escrita, mas não daquela que era valorizada pela cultura ocidental. E estava muito pautada em cima dessa tradição oral, né? E hoje a gente vê ainda inúmeras problemáticas, né, em relação à tradição oral, que algumas áreas do conhecimento não considera, não, mas há fatores psicológicos que influenciam, enfim, né, ainda ficam em discussões que, às vezes, né, distancia muito da aproximação do que ele traz no texto como uma literatura indígena, que é transmitida oralmente de geração para geração, que tem aí suas narrativas complexas e suas, que ele fala, e suas poesias, deixa eu voltar para ver o termo que ele usa, enfim, e tem a sua própria prática poética. E outra questão também, né, que em relação a esse segundo equívoco não está no cânone brasileiro, né? Não é considerada uma alta literatura, né? Então, não tem a devida atenção, né? Que está muito relacionada aí a essa visão cultural, né? E etnocêntrica, né? E nessa falta de conhecimento mesmo. Às vezes nem é falta de conhecimento,
Às vezes a grande problemática é pensar a questão da literatura indígena permeada por uma perspectiva etnocêntrica, né, dentro aí do cânone literário. E depois que ele traz essas questões, até aqui tá tudo ok, acelerei demais. Continuar. Aí ele parte para o terceiro equívoco, que é culturas congeladas, né? E eu gosto dos termos que ele vai trazendo, né, nessa palestra. Ele fala terceiro equívoco, a cultura congelada, né? O que a gente pensa? Parou, né? Congelou, parou, ficou ali naquele retrato, pronto. E aí ele fala, né, que enfiaram na cabeça da grande maioria, né, do povo brasileiro uma imagem, né, e é horrível isso, a imagem do índio nu, de tanga, no meio da floresta, com arco e flecha, tal como foi descrita aí na carta de Pero Vaz de Caminha. Eu não sei vocês, né, se leram, se têm curiosidade, assim, né, é bem, eu acho, quanto antropóloga, enfim, estudando essas coisas, eu acho meio bizarro, assim, sabe? Eu acho uma carta extremamente tendenciosa também, né? Que quando ele vai falar dos povos, né, que ele encontra, ele fala, olha, eram, isso falas dele, viu? Descrição da carta. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrissem as suas vergonhas, mas estavam armados. Nas mãos traziam arco com suas setas. Segue uma troca de objetos, o que já revela um estranhamento mútuo. Ele diz, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior quanto a vergonha, né? É assim, é horrível, gente, é horrível, mas é bom a gente ler para gente, assim, né, fundamentar as nossas críticas, assim. Mas essa imagem, né, retratada por ele, ela tá nesse imaginário, né, que fala dessas culturas congeladas. E a gente vê hoje, quem que é, quando a gente fala de povos indígenas, né? Ah, tá nu na floresta, plantando mandioca, mora na oca, enfim, né? Além de todas as questões que a gente falou, existe aqui um aprisionamento, né, em estereótipos, e também desconsidera quando a gente pensa nos povos não aldeados, né? Uberlândia é um lugar que tem uma galera, que, enfim, ninguém tá nem aí, sabe? Porque... E aí ele vai falar sobre isso, né? Não é mais... Aí as pessoas fala das pessoas, não é mais índio, né? Porque já... Se não tá usando... Se não tá pelado, se não usa tanque, se não mora na oca, se não planta mandioca, deixou de ser índio. E as pessoas pensam isso, né? De fato, né? Porque essa foi uma imagem congelada na história, né? Que tem hoje uma grande fundamentação, né? No pensamento do povo brasileiro. E ele fala, na cabeça dessas pessoas, o índio autêntico, aspas, é o índio de papel, de carta do caminha. Não aquele índio de carne e osso que convive conosco, que está hoje no meio de nós, né? E aí a gente vê todas essas problemáticas. E aqui eu quis trazer essa fotografia, né? Que se jogar na internet dá para pesquisar toda a reportagem, que são representantes da comunidade indígena aqui de Uberlândia, né? Que conseguiu colocar aí nos seus nomes o nome do povo, né? E aqui a gente vê, embaixo vocês podem ver a legenda, né? E hoje a gente tem a cacique Maria de Lourdes Tupinambá, né? Que quando a cacique Cauã Poti faleceu, ela tomou a liderança aí desses povos não aldeados na cidade de Uberlândia, e cujo assentamento, né, cuja a Oca está lá no Glória, inclusive, quem não conheceu, vale muito a pena conhecer, assim, né? Então, índio congelado para quem, né? De quem está falando, né? Do que é isso? E ele fala que, além de ter, né, esse terceiro equívoco, ele fala que tem gente que usa o termo ex-índios, né? E eu gargalhei, eu falei, caraca,
vou falar palavrão que tá gravando, mas eu falei uma palavra assim bem escabrosa. Eu falei, como assim, né? É possível? E quem falou sobre isso foi o governador Gilberto Mestrinho, né? Que ele queria impedir a demarcação de terras indígenas. E aí ele disse: esses aí não são mais índios, já estão de calça e camisa, já estão usando óculos e relógios, já estão falando português, não são mais índios. Nossa, eu falei, meu Deus, né? Não é possível. E aí ele ainda ele está tirando uma onda, ele fala assim, né, que o Mestrinho criou uma nova categoria cuja etnologia não conhece, que é os ex-índios, né? E aí ele falou assim, nossa, né? E se essa lógica fosse invertida, né? Se essas são prerrogativas para falar que não é, então ele é um ex-brasileiro, né? Porque ele fala assim que várias coisas que a gente usa não foram de autorias nossas, né? Então, assim, pegamos muita coisa emprestada de outra cultura. Ele vai trazer o exemplo aí da mesa, né? E da cadeira. Ele fala também, né, que o jeans, né, não foi uma invenção brasileira, que não é um objeto autêntico da nossa cultura, que a mesa e a cadeira também não, que está lá na Mesopotâmia, né, antes de Cristo, que passou por de diversas questões históricas para chegar no Mediterrâneo, depois sofreu mais transformações e modificações, foi para Portugal e depois para chegar no Brasil. Então ele fala, olha, essa lógica é essa, também é ex-brasileiro, né? Então não está podendo falar muita coisa, né? E é interessante quando a gente faz essa inversão, né? Se é isso que usa, e se a gente usar o contrário, tá tudo errado, né? Aí ele traz várias coisas, é uma parte do texto que eu gostei, assim, eu falei, nossa, eu vou passar a usar esse argumento, né? Ele vai falar até da questão do concreto, do computador, do telefone, enfim. Para falar sobre essa categoria, né? Essa terceira categoria das culturas congeladas. E ele fala, então, o povo brasileiro pode usar coisas produzidas por outros povos, computador, telefone, relógio, rádio, aparelho de som, luz elétrica, água encanada, e nem por isso deixa de ser brasileiro. Mas o índio, se deixar de fazer o mesmo, deixa de ser índio? É isso. Quer dizer, nós não concedemos às culturas indígenas aquilo que queremos para nós. O direito de entrar em contato com outras culturas e de, como consequência desse contato, mudar, né? Então, ele traz, temos problemas em relação a isso. Ao ponto que ele fala que, né, foi Otaviano Paz, que, ao falar a respeito das civilizações, ele fala que as civilizações são fortalezas, não são fortalezas, mas encruzilhadas, né? Ninguém vive isolado. A gente vive em relação, né? E a gente vive de trocas. Cada povo mantém contato com outros povos. Às vezes, essa forma de contato são conflituosas, são violentas, a lá a própria história, né? Do que hoje a gente tem enquanto Brasil. E ele fala que isso está relacionado aí à interculturalidade. E o que seria uma interculturalidade? O resultado dessa relação entre culturas, da troca do que se dá entre elas. O problema é que, historicamente, elas não escolheram o que queriam tomar emprestado. Isso lhes foi imposto a ferro e fogo, quando a gente está falando dos povos indígenas. Ou seja, eles não puderam ter a liberdade de escolha, de olhar o leque de opções e dizer, nós queremos isso, nós não queremos trocar aquilo. Não houve diálogo, houve imposição do colonizador. É essa liberdade de transitar entre outras culturas que não concedemos índios quando congelado, não concebemos índios quando congelado, o que eu escrevi aqui? Quanto congelamos suas culturas, né? Então, é isso que está sendo feito, né? É isso que se faz quando partimos da prerrogativa dessa cultura congelada. E a carta de Pero Vaz de Caminhas está muito relacionada a isso, né? Que ele fala muito desse povo tranquilo,
que se divertia, que foi recebido com festas, que por livre e espontânea vontade participou da primeira missa, enfim, né? Toda essa balela, enfim, que dá forma aí a essa maneira de pensar. E é nesse sentido que, quando ele fala sobre esse terceiro equívoco, ele vai dizer, né, que os povos estão em constante transformação, nós estamos, a cultura é, e ele traz um exemplo aí de que o contato com a sociedade brasileira, né, ela faz com que esses povos também peguem de empréstimos algumas questões, né? Por exemplo, ele vai falar da escola, né, que faz o uso dessa instituição, né, como uma maneira de comunicar para fora, né, porque essa comunicação ela se faz necessária. E ele fala que um dia ele estava em campo, né, e aí o professor estava dando uma aula, enfim, de alfabetização, e aí ele olha para o lado e grita, olha a paca, né, e todo mundo levanta e começa a correr atrás da paca, né, e ele fala que aquilo afetou ele de uma maneira, né, que até de pensar também a própria dinâmica das escolas, né? E ele fala, eles não pegam a instituição e vai aprender, enfim, o português, né? E vai esquecer a sua língua, mas é uma forma de comunicar para fora, né? Existe uma outra dinâmica e organização para que isso aconteça. E é muito legal essa parte. Ontem eu estava vendo um documentário que fala a respeito dessas escolas indígenas. Depois vou colocar lá no grupo, que é bem legal. E é nesse sentido, né, de depois de trazer esses exemplos e essas questões, ele fala: a cultura brasileira muda, a chinesa muda, a americana muda, todas as culturas mudam. As culturas indígenas também mudam. E isso por si só não é ruim. Não é algo necessariamente negativo. Não é ruim que mudem. O ruim é quando a mudança é imposta, sem deixar margem para escolha. Isso é muito interessante da gente pontuar hoje. Que, infelizmente, também há quem fala, não, mas não pode mudar, não, mas tem que preservar, não, mas isso não pode acontecer, né? Calma, colega. É a dinâmica, a mudança é a dinâmica da vida de todos os povos. Então, assim, não sofra tanto, né? Agora, enquanto a imposição, sofra bastante. E a gente chega aí, o nosso penúltimo equívoco, que é os índios pertencem ao passado, né? Que está muito relacionado a culturas congeladas, né? Se congelou, parou no tempo. E aí eu trago para vocês uma fala do Jorge Terena, né? Para a gente falar sobre esse quarto equívoco, penúltimo e quarto equívoco. Eles veem a tradição viva como primitiva, porque não segue o paradigma ocidental. Assim, os costumes e as tradições, mesmo sendo adequados para a sobrevivência, deixam de ser considerados como estratégia de futuro, porque são ou estão no passado. Tudo aquilo que não é do âmbito do Ocidente é considerado do passado, desenvolvendo uma noção equivocada em relação aos povos tradicionais sobre o seu espaço na sua história, né? Então, a gente vê aí como essa perspectiva ocidental e os parâmetros ocidentais, eles são utilizados para falar o que é primitivo, o que não é, o que é certo, o que é errado, enfim. E é por essa linha, né, que a gente vai ter aí essas perspectivas negativas dessas outras culturas. E aí ele diz, né, os povos indígenas estão no nosso passado, mas estão no nosso presente, no nosso futuro, eles estão, né, eles são, enfim. Eles interagem no Brasil moderno hoje. Não é possível imaginar o Brasil no futuro sem a riqueza das culturas indígenas. Se isso ocorresse, o país ficaria pobre e feio, igual ao bairro Amarelo, que é o bairro que é um grande conjunto habitacional que foi construído na Isbélia Oriental, que hoje é a Alemanha. Que eu vou falar rapidamente sobre isso, que ele traz também como exemplo, que ele fala, olha, era um conjunto habitacional tão sem vida que eles chegaram a perguntar aos moradores o que eles queriam. E eles falaram, olha, a gente quer encher isso aqui de artes indígenas, né? Cor, enfim, eles queriam cor, vida, e eles fizeram essa escolha. E essa movimentação, né, acabou aí
colocando 200 povos indígenas do Brasil envolvidos nessa produção de artes gráficas, né? E aí envolveu arquitetos, enfim. E 300 estampas coloridas foram, né, escolhidas para fazer essa fachada, né, ficar mais, né, viva, mais bonita, né? E ele fala, né? E é um momento que no texto ele traz uma certa inquietação. Ele fala assim, mas eles não queriam a do passado, eles queriam colocar no azulejo os grafismos, né? E aí, e ok, né? E depois de um certo estranhamento, ele falou assim, é isso também, né? Faz parte desse processo, dessa mudança, né? E teve esse diálogo, essa construção, houve aí que no caso era o povo cadiveu, eles receberam pelo trabalho oferecido, eles tiveram as suas passagens pagas para a inauguração, enfim, desse edifício, né? Aqui vocês podem ver, né? São algumas artes que foram selecionadas, aqui ainda não tinham começado, né? Colocar as estampas, né, na sacada, enfim, mas é um exemplo assim que fala que pertence à passada onde, né? Quanto equívoco há nessa fala, né? Porque ele fala, tá na Constituição de 1988, né? Que considera que os povos indígenas são diferentes, né? Que é necessário não tolerar, né? Mas isso é o que está na Constituição, mas conviver com a diferença, né? E partindo primeiramente de questões básicas. Existem pátrias e existem nações, né? Não existe uma pátria e uma nação. Eu não posso pensar uma nação brasileira. Existem nações dentro de uma grande nação, né? Uma grande nação quando a gente pensa assim na questão da estrutura política, né? Mas existem várias nações indígenas, né? E elas precisam ser reconhecidas, né? Elas precisam ser conhecidas e reconhecidas. E por fim, vamos lá, tá quase, pessoal. A gente tem o quinto equívoco, né? Que eu acho muito bacana. E eu não vou começar a falar a primeira frase que eu pensei quando eu cheguei no quinto equívoco, porque ele finaliza com ela. Mas ele fala: o quinto equívoco é pensar, o brasileiro não é índio. E aí ele diz, né? O brasileiro, ele não considera a existência do índio, do indígena na formação da sua identidade. Não considera, nega, é vergonhoso, não vou falar. Não sou indígena nem nada, né? Ele fala assim, que é uma negação total. E ele fala, olha, há 500 anos atrás, não existia no planeta Terra um povo com o nome do povo brasileiro. Esse povo é novo. Foi formado nos últimos 5 séculos, com a contribuição, entre outras, de 3 grandes matrizes, né? A primeira matriz, as matrizes europeias, assim no plural, representadas basicamente pelos portugueses, mas também pelos espanhóis, italianos, alemães, poloneses, etc. A segunda, as matrizes africanas, também no plural, da qual participaram diferentes povos como os sudaneses, iorubás, nagôs, genges, wewês, bantôs e tantos outros. E a terceira, finalmente as matrizes indígenas, formadas por povos de várias famílias linguísticas, que a gente já viu hoje, né? Linguísticas como Tupi, Caribe, Aruá, Quijê, Tucano, enfim, aí a gente pode listar assim até passar das 9 horas. Mas ele fala que também houve outras migrações de povos. Aí ele fala sobre os sibérios libaneses, o turco, o japonês, enfim. Só que ele vai dizer, no entanto, o que acontece para essa negação? Brasileiro não é índio, né? Esse equívoco. Que como os europeus, tá no que a Marisa falou, né, antes, como os europeus dominaram política e militarmente os demais povos, a tendência do brasileiro hoje é de identificar apenas com o vencedor.
a matriz europeia ignorando as culturas africanas e indígenas. Isso reduz e empobrece o Brasil, porque você acaba apresentando aquilo que é apenas uma parte de como se fosse um todo, né? Então, ele fala, né, por que vai desconsiderar a questão indígena e a questão dos negros? Porque não ganharam, né? Eles são considerados aí indigenéricos, são considerados uma cultura atrasada, uma cultura congelada, que pertence ao passado. Eu vou me identificar com essa galera, né? Tipo assim, não querem, né? Eu estou identificada, assim, com os europeus, né? Tá aí como a gente hoje luta tanto para romper com a questão de uma perspectiva etnocêntrica, né? Que como é difícil esse processo, né? E ele se dá por base, né, nessa leitura de um pedaço, assim, né, muito específico dessa como é que eu posso dizer? Dessa questão histórica de dominação europeia. E ao passo que ele vai trazer um exemplo, né, que é bizarro isso, mas eu não vou alongar aqui não para a gente finalizar e poder conversar um pouco, mas que é a fala, né, no aniversário deixa eu abrir aqui minha anotação, no aniversário do livro do centenário, né, da Ascensão Magna do centenário, dia 4 de maio de 1900, que estava associado aí ao quarto centenário do descobrimento do Brasil, descobrimento, né, invasão, vamos corrigir, e na qual a fala inicial desconsidera completamente os povos, assim, né? Eles falam que os índios, né, foram eliminados e assimilados, enfim, então uma negativa e uma fala horrorosa. E no texto vocês podem ler e ter contato, né, que ele traz trechos dessa fala. E aí ele vai falar, olha, no entanto, eles não foram eliminados, muito menos assimilados, né? As suas culturas se modificam da mesma forma que a brasileira, a portuguesa, ou qualquer outro tipo de cultura. E aí traz dados, né, desses povos, enfim, né, na contemporaneidade, e que eles têm aí suas organizações sociopolíticas, enfim, né, ele faz um contraponto aí a essa fala bem triste, assim, dessa inauguração, e que a gente escuta hoje, assim, e não precisa ser num grande evento, que, enfim, a gente escuta e é comum. E algo que ele traz, né, e aí já estou finalizando, tá? Ele vai dizer, isso é muito importante, isso é crucial, assim, de pontuar, e é muito difícil, né, essa questão que ele fala, olha, a negritude e a indianidade não é marcada pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, pela forma do nariz, não é uma questão genética, é uma questão cultural e histórica. Porque hoje, quando a gente vê assim, vou fazer uma banca que vai falar quem é e quem não é. Ah, não, peraí. Tem cabelo liso? É pretinho? O olhinho é puxado? Ah, não. Se o olhinho já está mais claro, já não é mais, não, já está misturado. Porque as pessoas, elas partem dessa perspectiva e você fala, poxa, a gente está há tanto tempo tentando desconstruir a noção dos evolucionistas, né, que partiam por esse pressuposto fenótipo, né, para falar quem é ou quem não é. A gente construiu tudo isso para hoje falar que eu vou dizer que é o que não é por uma questão epidérmica, eu olho, eu vejo, não, então é. E ele fala, não tem nada a ver com isso, é uma questão cultural histórica. E aí ele traz um exemplo, assim, que eu acho incrível, né? Para entender, né? Mas o que é isso, uma questão cultural histórica? Aí aqui eu tirei, né, a relação que ele faz, aí eu trago para a gente. Pensar uma pessoa, né? Como é que ela vai rir? Do que é que ela vai rir? Na hora de sentir medo, ela vai sentir medo de quê? De onde saem seus fantasmas? Com quem ela sonha? Quando tiver que fazer suas opções culinárias, de música, de dança, de poesia, de onde é que saem os critérios de seleção dessa pessoa?
Quando fala uma variedade regional do português, de onde veio essa forma de falar? E aí afloram as heranças culturais, as marcas indígenas e negras, ao lado das europeias, né? Então aqui a gente vai construindo, né? É uma questão muito mais abrangente, assim, e que merecia ser pontuada, né? Para a gente compreender por que não é epidêmica e por que ela é cultural e histórica, né? Porque ela é cultural e histórica. E por fim, meu último slide, a frase, né, que eu amo, e na hora que eu li o Quinto Equívoco Brasileiro não é Índia, eu lembrei do Eduardo Vieira de Castro, que ele fala: no Brasil todo mundo é índia, exceto quem não é. Eu amo essa frase, é assim, falou, uau, adoro. E ele falou isso, né, dentro de um contexto específico, né, que ele está falando que era em relação aos arrozeiros, que ocupavam uma terra indígena Raposa, na Serra do Sol, que queria aí que os índios Macuxi e o Apixana provassem que eram índios, né? E aí ele fala, no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Nesse sentido que ele vai finalizar esse texto, né, que é essa conferência, e vai dizer, né, que se costuma apenas reivindicar a matriz europeia, que nos deu a língua que falamos e que marcou inapelavelmente a nossa cultura e da qual temos motivo para nos orgulhar. No entanto, seria recomendável que ele reconhecesse e tivesse orgulho das contribuições dos povos indígenas, de outros povos diferentes, né, das culturas africanas, que também marcaram a nossa forma de ser. Mas ele fala, mas está marcado pelo... Mas a concepção, né, do povo brasileiro, ela está marcada por esse discurso de uma dominante, ignorante, né, e um tanto quanto boçal dessas premissas, né, etnocêntricas, de pensar aí essa pluralidade dos povos indígenas, né, no Brasil. E ele finaliza o texto, né, chamando para discussão, para fala, para comunicação, enfim. E eu espero que eu tenha passado aí, né, por todas as questões, né, eu avancei muito no horário, assim, mas deu certo. E são esses equívocos que ele apresenta para a gente, e eles são muito presentes, né, não são nada distantes e nem superados, mas eu acho que eles trazem muitas reflexões, né, para a gente pensar as nossas discussões, as nossas pesquisas, entre a nossa existência, né, enquanto humano, né, enquanto essa humanidade que a gente tem hoje, dentro disso que a gente chama de Brasil. Muito obrigada pela atenção de vocês, e agora a gente pode conversar. Érica, nós aqui agradecemos muito sua fala, sua mediação excelente, como diz aí a Queline, né? A Marli quer falar. Marli, você pode falar. Eu ia deixar você falar primeiro, mas eu quero também agradecer, né, e parabenizar, né, a Érica. Quanto eu aprendi hoje. Nossa, muita coisa aqui do que você trouxe para a gente. Eu tinha lido o texto rapidamente e hoje você trouxe tanta bagagem cultural, histórica, social desses povos. E eu fiquei assim pensando, né, que nós é que somos muitas vezes um povo de mente congelada, de não abrir para essa pluralidade, para essa diversidade do que esses povos apresentam para a gente. Eu fiquei lembrando muito do discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire, né, do que ele traz, né, do que ele levanta essa luta, né, contra o racismo, contra os preconceitos, né, com relação ao povo, né, negro, ao povo minoritário, e a gente tem aqui uma necessidade muito grande de exploração, né, dessa cultura.
E eu fiquei encantada, Érica, com a sua forma de trazer para a gente, né, esse texto, né, com seu jeito calmo, né, de nos apresentar esses exemplos, né, eu fiquei fascinada por esse texto e pelo o seu discurso aqui, né, e aí, assim, a gente fica se indagando, né, até quando, né, nós, né, um grupo muitas vezes pequeno, vai somente nós vamos falar sobre isso, né? Quando outras pessoas, mais pessoas terão acesso a esse conhecimento todo, a esse conhecimento tão vasto de tantos povos, né? E aí a gente fica pensando lá no início, quando você traz a questão da palavra, né? Da palavra índio, que é usada, né? Todo mundo usa de forma genérica, né? Só aquilo. Tantas outras palavras precisaram ser modificadas ao longo da história para que elas não tivessem peso preconceituoso, né? Sim. Então, nós, enquanto, né, estudantes de letras, pesquisadores de literatura, de linguística, nós precisamos levantar, né, essa bandeira, nós precisamos levantar essa necessidade de defesa mesmo, de defesa dessas línguas, desses povos. E assim, o que eu queria dizer é isso, parabéns pela apresentação, né? Fiquei muito empolgada em saber mais coisas, né, a respeito de tudo isso, né? E a Marisa sempre nos traz isso, né? A Marisa sempre nos instiga a conhecer mais sobre os povos originários. E é isso, Marisa, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Daqui a pouquinho vou fugir, porque tem a bebezinha ali, mas obrigada, viu, Érica? Tenho só que te agradecer. Obrigada. Grata, Mari, pelas palavras. É bom trocar entre pares, assim, dar um gás, alegria, energia, né? Vamos que vai dar certo. É sempre necessário, né? A gente lembrar sobre esses equívocos. Às vezes a gente não se dá conta, né? Eu acho que a gente tem, mesmo a gente que se dá conta, eu acho que a gente tem que ficar pensando sobre eles, para a gente não cair nas trapaças desse Sim, discurso que já vem, né, por muito tempo, né? Como você falou aí a partir do texto, né, desde a carta de Pero Vaz de Caminha, né? A gente tem isso entranhado no nosso discurso, na nossa cultura, né? Aquela parte lá no Quinto Equívoco, onde ele traz o discurso do Paulo Frontin, é assim, absurdo. sim, Parece ser um absurdo, mas isso ainda continua, né? sim, Essa ideia, infelizmente, como ele diz lá no final, né? Os silvícolas esparsos ainda abundam nas nossas majestosas florestas. Quer dizer, nossas. É o homem branco falando que as majestosas florestas são deles. uhum, Nada diferem dos seus ascendentes de 400 anos atrás. Quer dizer, aí é parte do congelamento, né? Tá sim, congelado. Eles são como eram há 400 anos atrás. Não são nem podem ser considerados parte integrante da nossa nacionalidade. A esta cabe assimilá-los e, não conseguindo, eliminá-los. é Ora, pessoal, absurdo. esse é o discurso dos patriotas, Sim, né? É um absurdo, mas isso não está lá no passado, está aqui, né? Está aqui. Então a gente tem que ficar lendo sobre esses equívocos, né? sim. Mais Como alguém quer falar? Porque eu quero mostrar de novo uma imagem que eu já mostrei em outro encontro. Mas eu acho que tem tudo a ver com o que o Eduardo Batalha Viveiro de Castro diz, né? Todos nós somos indígenas, exceto aqueles que não são.
né? Tá dando para ver? Tá. Acho que essa imagem ela ela resume tudo, né? Com certeza. Com certeza. Eu não fui lendo, acompanhando todos os. Houve alguma questão deixada, alguma. Alguém quer fazer aí alguma. A Marli falou sobre a questão do branqueamento, né? Tem. Foi um projeto político mesmo, né? Porque depois viram que não se justificava mais eu pensar na diferença, né? Mudava o discurso, assim, diferente do que a gente lê, né? Do que se falava sobre esses povos, né? Falou assim, não vou mais falar de exterminar ou assimilar, né? Eu vou usar outra palavra, uma palavra mais branda, assim, né? Mas o intuito, ele tá ali, que é o discurso do somos todos iguais, né? E aí teve um projeto político, de fato, de branqueamento da população. Teve. E aí veio os mestiços. Hoje a gente tem toda essa questão com o pardo, né? Quem que é o pardo no Brasil? Né? Porque tem o censo do IBGE, os pardos, né? E tem pessoas que são negadas às suas histórias mesmo, porque foi parte desse projeto político a negação da sua história, do povo, enfim, dos seus ancestrais. Não vai ter, né? Você não vai saber, né? E é isso que nós queremos. E eles fizeram isso e deram uma denominação: somos todos iguais. Somos todos iguais, temos direitos iguais. Então, não tem que falar de demarcação de terra indígena, porque não existe isso. Estamos sobre o solo da grande nação brasileira, né? Não tem nação, são nações, não somos todos iguais, somos todos diferentes. Mas a gente acompanhou essas atrocidades, assim, né? Desses projetos políticos, assim. A própria noção de pardo, né? Que é um ser que resulta de um cruzamento, de cruzamentos étnicos. Sim. Né? Então, quem não é? Quem não é pardo, então? Né? E uma vez, eu lembro que eu era assim, adolescente, eu coloquei lá pardo, né? E aí a pessoa falou assim, não é, você é branca. E eu falei, não, eu sou parda. Aí eu me pergunto, quem não é neste nosso Brasil? Né? Então, Sim. acho que a gente tem que pensar nessas questões com bastante seriedade, né? A gente falava lá no simpósio, lá em Manaus, né? Às vezes a gente fala índio, o próprio Ribamar se refere a índio, né? Sim. Ou indígena, alguns, assim, a gente pensando com o Daniel Munduruku, a gente tende a falar indígena, né? Mas ele próprio, ele de vez em quando se refere, né? Ele usa índio, né? E a gente estava discutindo exatamente isso. No fundo, o que importa mesmo é a gente não ter ideias equivocadas sobre esses sujeitos. Com certeza. Né? Seja índio, seja indígena, né? O próprio livro lá do Cacá Veragecupé, né? A Terra dos Mil Povos, História dos Indígenas contadas por um índio. Então, o que importa mais, né, é a gente ter essa consideração que esses sujeitos, eles existem, eles não estão congelados no tempo, né? Eles fazem parte de um passado, mas fazem parte deste presente, né? Então, a gente considerar toda a riqueza, né, da sua cultura, das práticas culturais, né, das diversas práticas culturais, né, práticas religiosas, né,
Porque, por exemplo, lá na Carta de Pero Vaz de Caminha, a gente vê que todo o olhar do preconceito de Caminha já é construído desde Portugal, né? Eu trabalhei durante muito tempo com a Carta de Pero Vaz de Caminha, dando aula de literatura brasileira, e a gente chega à conclusão de que, de fato, a carta ela já saiu pré-escrita de Portugal. O objetivo da carta não era informar que descobriram o Brasil, porque o rei já sabia, porque essa terra aqui já estava descoberta. O Tratado de Tordesilhas é anterior à droga da descoberta do Brasil. Então, essa terra já está lá no tratado, desenhadinha, a parte dos portugueses e a parte dos espanhóis. 1492, né? Então, essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela já saiu pré-escrita. Boa parte dela já saiu escrita de Portugal. O objetivo da carta, então, não era informar a descoberta, mas era povoar o Brasil. Sim. Né? Porque se o Brasil não fosse povoado, o que ia acontecer? Os espanhóis ou outros povos viriam para cá e os portugueses não estavam querendo vir. Então, nas minhas aulas de literatura brasileira, eu mostrava que a Carta de Pero Vaz de Caminha pode ser considerada a primeira propaganda turística do Brasil. Atrair para cá, né? E como é que se atraía? Com essa natureza majestosa, uma terra onde se plantando tudo dá. Então, essa fertilidade com esses sujeitos que eram domados, Sim. pacíficos, bonzinhos, levavam águas para dentro das naus, águas, né, potáveis para dentro das naus, se curvavam diante dos portugueses, se curvavam lá durante a primeira missa, né? Entregavam literalmente na carta, tem a parte em que os indígenas entregam o ouro aos portugueses, onde está o ouro e a prata. E é uma mentira, né? Porque a prata bruta ela é diferente da prata trabalhada. Mas isso está lá na carta. E as saradinhas das Índias. A todo momento, acho que são 4 ou 5 momentos em que o Pero Vaz de Caminha foca nas saradinhas, né? Primeiro ele fala que achava que nem tinha mulheres, né? Ele fala, achei que nem tinha mulheres. Falei, nossa, que ódio. Então, a gente vê aí, né, desde a carta, essa manipulação, né? Chegar nessa terra e desconsiderar o outro, né? E é como o Gândavo vai dizer depois, que é um povo, um pouco depois da carta de Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhães Gândavo, ele diz, é uma terra sem lei, sem lei, nem rei, como é que é? Sem fé, sem lei e sem rei. Né? Então, não existia um rei, quer dizer, não existia quem dominasse, e aí eles colocam, como assim? Não existia um líder? Olha, né? Não tem lei e não tem fé. Sem fé, nem lei, nem rei. É isso que o Magalhães Gândavo diz. Fé, eles desconsideram a fé, né? A fé que existe é a fé cristã e ponto. Né? Então, essa fé, essas práticas religiosas indígenas não são práticas religiosas. E isso as pessoas pensam até hoje. Sim. Né? Então, assim, foi muito, muito gratificante te escutar hoje, Érica, a partir desse texto tão necessário. Né? Obrigada, Marisa. Mais alguém quer falar? Não? Vamos encerrar, então. Érica, obrigada.
Agradeço também a presença de todas que estiveram aqui. A Lilian teve problemas com a internet e não conseguiu voltar, tá? Bom, tá Um bom. grande abraço. Depois a gente vai decidir qual é o próximo texto. E o nosso evento sobre as encantarias e as cosmogonias dos povos originários e tradicionais vai ser no segundo semestre, tá? Então já vão se preparando, tá bem? Tá bom. Um grande abraço, tá? E uma boa noite. Boa noite, abraço.